E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui nessa aula para responder uma pergunta. Assim, é normal não entender tudo em inglês? Isso realmente acontece? E a resposta é sim, ok? Então, muitas vezes você talvez não entenda muito bem o que as pessoas estão falando. Giovanni, mas mesmo se eu já sou, por exemplo, fluente em inglês, olha, mesmo se você já tiver um nível de fluência, já falar bem inglês, talvez você não entenda, tá bom? Ah, eu vou me desesperar por isso? Não, você não vai. Por quê? Eu vou te dar meu relato pessoal agora. Eu comecei a estudar inglês em 2014 e a minha escola ensinava inglês americano, certo? E eu fiquei estudando inglês americano. E aí, eu virei professor em 2016. Eu continuei estudando inglês americano. Eu sabia algumas coisas de alguns outros sotaques, até sabia, mas nada muito aprofundado, igual eu sabia do americano. Em 2019, eu decidi me desafiar. Falei, eu vou colocar um desafio para mim e vou para a Inglaterra. Ou seja, fiquei anos estudando com o inglês americano e depois fui para a Inglaterra. E aí, o que que eu entendi? Quando você realmente fala inglês, o que que vai acontecer? Você vai ter um tempo de adaptação com relação a outros sotaques, ok? Então, muitas vezes você pode não entender de primeira algum outro sotaque, alguma outra região. Mas aí depois você vai se acostumando com aquele sotaque e fica mais fácil. Um aluno, uma pessoa que não sabe nada de inglês ou sabe muito pouco, ela não tem adaptação. Ela só não sabe mesmo. Então você vai passar por um processo de adaptação. Pode demorar 1, 2, 3 dias. E você tem que levar em consideração uma coisa: muitos falantes nativos não entendem o que as pessoas de alguma outra região do país falam. Então eu quero que você faça o seguinte exercício. Pensa agora, não sei de que região você é do Brasil, inclusive se você estiver fora do país, porque eu tenho alunos também que estão fora do país. Então pensa uma coisa. Se você está no Brasil, preste atenção nas pessoas que você não consegue entender, porque essas pessoas não são da sua região. Ela fala alguma gíria, alguma expressão, ou até a forma dela de falar, o sotaque, atrapalha um pouco no entendimento, né? Ou alguma palavra regional, que é só daquela região que fala dessa forma. Igual, eu lembro da palavra cerração, que pros gaúchos significa neblina, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra, por exemplo. Eu lembro que me deu um baque, né? Então, a gente tem esse tipo de coisa aqui no Brasil também. Se você não está no Brasil, se você é meu aluno hoje que está em outro país, faça o seguinte exercício. Pergunte para um falante nativo se ele tem dificuldade de entender alguma pessoa de alguma outra região do país. E eu tenho quase que certeza que eles vão dizer que tem, ok? E para ilustrar isso, eu quero até trazer outro exemplo, outros dois exemplos que são fora da minha experiência pessoal. Eu vou compartilhar aqui o meu bloquinho de nota com vocês. Vamos. Gente, bloquinho de nota eu falei brincando, tá? Eu sei que é bloco. Então vamos lá. Ó. Eu lembro de ter assistido uma aula com um professor de inglês, Ulisses de Carvalho, e ele falou que ele estava numa academia no Canadá, né, ele fazendo exercício, e ele ficava ouvindo uma música e falava, nossa, que música estranha, que música sem pé nem cabeça. E o que que falava nessa música? A seguinte coisa, ó, The Crossed, opa, I Bear, ou seja, Crossed Eye significa vesgo, Bear, urso, então, o urso vesgo, né? Então aqui, ó, The Crossed Eye Bear, o urso vesgo. Ele falou, não, opa, aí, o urso vesgo. Mas que música estranha. E aí ele falou que depois de um tempo, isso ele mora, se não me engano, há uns 20 anos no Canadá, por aí, né? E ele falou que depois de um tempo, ouvindo melhor o contexto da música, ele percebeu que, na verdade, a música estava falando isso aqui, ó. The cross that I bear. Então, ó, the cross I bear. The cross that I bear. Olha só como uma frase é muito parecida com a outra. Olha que coisa louca, certo? Então, the cross that I bear. Opa, é com dois S's. The cross that I bear. Significa o quê? A cruz que eu carrego, né? Ou a cruz que eu suporto.
suporto. Porque o bear, ele também tem essa intenção de carregar algo, de suportar, ok? I bear, ok? Eu carrego, eu suporto. Então, olhem só como a pronúncia é muito parecida. The cross I bear. The cross that I bear. E olha como o significado é totalmente diferente. Então, às vezes, você pode sim confundir alguma coisa que um nativo falar. E aí, você aqui dentro do meu curso, você vai saber falar o quê? Come again? Come again? Fala de novo. Come again. Isso daqui é um pouco mais informal. Você fala assim, ó. I didn't. I didn't get it. Eu não entendi. I didn't get it. Ou se você quiser usar o mais formal, I didn't. I didn't understand. Can you say? Can you say that again? Você pode falar de novo? Can you say that again? Então, essas são possibilidades de você perguntar algo para alguém. Lembre, você está num diálogo, você pode falar com as pessoas, tá? Não tem problema nenhum. Então, usem isso como uma ferramenta para vocês também, tudo bem? Então, é aquilo. Não tenham medo de não entender, procurem entender o máximo possível e ter o melhor nível de inglês. Por quê? Porque quando você estiver em outro país, é só adaptação, tá? Dentro do curso, você vai encontrar aqui no módulo de listening, também em outros módulos, o quê? Eu falando sobre expressões de vários países diferentes, eu falando sobre sotaques de países diferentes. Então você vai encontrar isso aqui dentro do curso. E você também vai conseguir o quê? Se adaptar na hora que você chegar aí no seu intercâmbio, seja na sua viagem internacional, sei lá o que você for fazer. Tudo bem? E eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Agora, na verdade, esse outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, ele é mais pessoal meu. Quando eu fui para a Inglaterra, eu fiquei com um medo gigantesco, vocês não têm noção. E por que que eu fiquei com medo gigantesco? Porque eu fui pro lugar que tem o pior sotaque para se entender da Inglaterra, que é Liverpool, né? Que eles são o Scouse accent, né? Quem nasce em Liverpool, eles se chamam Scouser, né? Então, Scouse accent é o sotaque de pessoas de Liverpool. Eu lembro que eu estava falando com um funcionário de Londres, que veio aqui para o Brasil, porque a empresa onde eu trabalho contratou um software de Londres para trabalhar, né, da Inglaterra. E aí eu já estava ali, né, no processo já de ir para a Inglaterra, faltava aqui, uns 2 meses para eu ir, e eu joguei uma situação para ele e falei uma frase. O que que significa isso? Nossa, não faço a mínima ideia. E ele é britânico, ele era inglês, e ele não conseguiu entender o contexto que eu construí para ele. E aí, ó, é o seguinte, eu vou colocar agora para vocês um áudio aqui, vou até aumentar todo o volume. Eu vou colocar aqui, ó, um áudio de uma pessoa de Liverpool. Pera aí, me dá um minutinho. Ah, aqui, ó. Esse mesmo. Get the after with me there, like, you know what I mean? Like, Esse é o sotaque de Liverpool. Então eles puxam, né? I went to the Asda with me bear, like. Então, I went to the Asda with me bear, né? Asda é um supermercado muito famoso lá na Inglaterra, né? Então, I went to the Asda. Eu fui até o supermercado with me bird. Eles não falam my, eles falam me bird. Bird, lá, né? Para eles não significa só passarinho. Bird, para o pessoal de Liverpool, também significa o quê? Namorado ou namorada. Ah, eles podem falar girlfriend, boyfriend, sim, mas alguns deles falam bird, bird. Olha só isso, que loucura. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. otherwise, Então, that's the Scouse accent, by the way. Então, esse é o sotaque de Liverpool, a propósito, né? Esse by the way, a propósito. This is the Scouse accent, ok? Então, Scouser, quem nasce em Liverpool, Scouse accent é sotaque de Liverpool, ok? Olhem só o que eu tive como desafio quando eu fui para Inglaterra. Então, é uma coisa de doido, ok? Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês com esse vídeo não é medo, é para falar que é normal, ok?
É normal você não entender. E tá tudo bem se você não entender. E está tudo bem se você não entender de primeira, ok? Eu até lembro que eu fiquei numa casa de família em Liverpool e os donos da casa, eles eram do sul da Inglaterra, né? Eles não eram lá de Liverpool. E eles falavam que quando um Scouser não queria que outra pessoa entendesse eles, eles conseguiam. Então até eles tinham dificuldade para entender quem era de Liverpool. Então você não precisa achar que você tem que entender tudo a toda hora, a todo momento. Por quê? Porque isso é uma mentira. Ninguém entende tudo a toda hora, a todo momento. Agora, você sabe o que? Com um curso de inglês, você sabe falar bem inglês. Eu sei perguntar o que eu não entendi. Eu sei pedir para a pessoa falar mais devagar. Eu sei contextualizar alguma coisa, né, para ser melhor entendido. Eu, por estudar inglês há muito tempo, já fui exposto a sotaques diferentes, então eu consigo mais facilmente o quê? Entender uma outra pessoa. E é isso que eu quero proporcionar para você aqui dentro do meu curso, ok? Então, vá seguindo as aulas na ordem, vá anotando as expressões, pronuncie junto comigo. As aulas de listening aqui, que tem a pronúncia, prestem bem atenção nessa pronúncia, ok? Que isso vai ajudar muito vocês nessa jornada do inglês. Então, por hoje é isso, meus queridos. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.